nós queremos continuar, vamos dizer dessa maneira, falando sobre esse ponto-chave que já foi introduzido sobre disciplinas espirituais. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia? Porque nós precisamos aprender sobre as disciplinas espirituais. E elas se dividem em várias maneiras, vamos dizer assim. Hoje nós vamos começar falando das disciplinas interiores, e vamos falar apenas uma delas, dando seguimento à palavra que o apóstolo falou no domingo sobre a palavra de Deus. E essa disciplina, ela é a meditação. Diga comigo, meditação. Aleluia! Meditação é algo que eu sou suspeita a dizer. Eu amo a meditação na palavra de Deus, né? E na sociedade contemporânea, ao que se refere essa disciplina, nós temos sofrido de várias maneiras contrapontos que nos impedem de exercer ou de vivenciar essas disciplinas. E eu quero citar 3 delas, dos quais você pode ramificar ou pensar aí que outros pontos ou que outros inimigos têm surgido na sua vida ou na sociedade contemporânea que tem se colocado em contraste a nós desenvolvermos essa disciplina espiritual que é a meditação. E o primeiro inimigo que nós vemos é a pressa. E nós vemos isso porque a gente vive correndo, né? A gente corre para lá, corre para cá, chega o final do ano e a gente fala, poxa, o ano passou voando. E a gente sempre está na correria, né? Ligar, irmão, não deu porque eu estou na correria. Então, esse toque que nós temos na sociedade de viver correndo, apressados, fazendo tudo rápido, porque a gente tem a impressão que cada vez o tempo está mais curto, faz nós darmos essa desculpa de dizer, eu não tenho tempo para meditar na palavra de Deus. Essa semana eu não tive tempo nem de pegar a Bíblia. Eu não tive tempo de lê-la. E o que nós estamos falando hoje é mais profundo do que ler. É meditar. Então, a pressa tem se colocado como um inimigo para desenvolvermos essa disciplina. Então, por que eu estou falando? Para que a gente preste atenção. E nós viemos aprender a priorizar aquilo que é necessário ter prioridade na nossa vida. Um segundo inimigo de desenvolver essa disciplina é o barulho. De fato, quando tem muito barulho, é difícil nós termos foco em algo, né? Às vezes, quando alguém está gritando e você está tentando conversar, e você não escuta a outra pessoa. Agora, imagina o Espírito de Deus falando no seu interior. Você acredita que com barulho você vai poder compreender essa voz? A Bíblia faz também uma menção que o Espírito de Deus não age no meio da gritaria. Então, nos dá a entender esse aspecto, que o barulho, que a gritaria, impedem nós ouvirmos essa voz sensível, amável e que vem do interior do nosso ser, que fala conosco, que é a voz do Senhor. Então, o barulho também é um inimigo para nós desenvolvermos a disciplina espiritual da meditação. E o terceiro deles, que eu atualmente consigo analisar como um dos piores inimigos para nós desenvolvermos a disciplina da meditação, é a distração. Você pode concordar comigo que o que mais nós temos hoje é distração? São luzes, brilhos, propagandas por toda parte. Sempre nós estamos sendo convidados a nos distrair. E nós temos um equipamento que expere isso, e ele nos acompanha por todo lado. Verdade? A distração. Hoje, a moeda de ouro tem sido o foco. É difícil você conseguir dentro de sala de aula foco. É difícil você conversar com as pessoas e elas te darem essa qualidade de tempo. Hoje as pessoas têm tanta dificuldade de ter foco, de estar focado naquilo que está acontecendo, na própria vida que ela está vivendo, nos filhos, naquela realidade. Hoje a distração tem sido uma arma poderosa do inimigo para nos fazer dispersar. E é importante nós vermos isso, porque a gente acaba falando, eu nem tive tempo
para meditar, não tive tempo para orar, mas tivemos tempo para fazer outras coisas, para maratonar séries, para estar no celular, para rir de algumas piadas, alguns reels. Deixamos nos distrair. E enquanto isso vai, é tempo da nossa vida que vai escoando através de minutos, horas, dias e até madrugadas de sono. Então são 3 inimigos que nós devemos prestar atenção, porque eles são tão sutis e não parecem de fato serem inimigos, mas eles podem estar minando aquilo que é precioso. E eu vou falar dessa preciosidade que é a meditação. No curso que nós temos de cura, nós aprofundamos um pouco sobre a meditação como arma poderosa. Para muitos dos males que hoje as pessoas estão sofrendo emocionalmente, um deles é a ansiedade, a meditação é uma arma precisa e maravilhosa para crises de ansiedade. E na Bíblia, a meditação sempre se apresentou como uma parte central da devoção cristã. E eu quero mostrar para vocês, teriam muitos versículos para que a gente pudesse explorar, mas nós vamos ver apenas 3. Primeiro em Gênesis 24, 63, que diz assim: Isaque saíra a meditar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Em algumas traduções desse mesmo versículo, você vai ver Isaque saíra a orar. Pastora, meditar e orar. É difícil separar esses dois. Porque enquanto meditamos, nós oramos no nosso coração. E a meditação, ela vai vir, a meditação sincera, ela vai vir sempre acompanhada de uma medida de oração no nosso interior. Isaque era um homem que sabia fazer isso às tardes. E outro dos grandes na palavra de Deus é Davi, que diz assim em Salmo 63, 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Pensa só, eu imagino que Davi escreveu isso nas noites em vigílias, enquanto ele pensava que Saul poderia estar perto dele. Eu acredito que o grande Davi, ele não conseguiria resistir aos dias maus, se ele não aprendesse a meditar nas verdades de Deus. E isso nos mostra o quanto é importante, em meio ao nosso contexto, nós aprendemos a estarmos parados naquilo que Deus falou e não naquilo que nós estamos vivendo. Esse homem foi perseguido por muitos anos, e a Bíblia fala que ele meditava no Senhor nas vigílias da noite. E pode ser por muitas noites ele sofria essa perseguição, esse temor, esse medo, e ele corria para a palavra do Senhor para se refugiar na verdade que o livraria. E também em Salmo 1, quando se faz referência ao homem sábio, Salmo 1, versículo 2, que diz assim, vou tomar uma aguinha, que diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse versículo fala do homem sábio, daquele homem que quer e que ama o Senhor. Esse homem, ele presta atenção e pensa, reflete, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então nós vemos porções que nos identificam quanto é central a meditação na nossa devoção cristã, na nossa prática para desenvolver como disciplina. Mas antes de seguir falando dessa meditação, eu gostaria de trazer um esclarecimento sobre a diferenciação, brevemente, da meditação na palavra de Deus e a meditação transcendental. Porque muitas pessoas têm medo, muitos cristãos têm medo da meditação ou dessa palavra, pela associação que se tem com essa meditação transcendental, que nós sabemos que não agrada ao Senhor. E hoje, já faz alguns anos, que tem se visto profissionais da saúde que têm recomendado essa meditação para pessoas
quando eles percebem que não conseguem atingir melhoria com medicamentos, alguns médicos, eu tenho lido, que têm recomendado às pessoas a meditação transcendental. E eu vejo relato de muitas pessoas famosas dizendo o quanto a sua vida melhorou. Essa meditação transcendental, ela tem um efeito superficial de um lado, mas pontos negativos sem precedentes por outro lado. E eu vou explicar um pouco para você por quê. Acerca das práticas dessas meditações orientais, a busca delas é esvaziar a mente. A pessoa tem que esvaziar a sua própria mente, abrir mão da sua individualidade, abrir mão da sua essência, da sua personalidade, em busca de fundir-se com o cosmos. Essa é um alvo de chegar ao nirvana, que segundo a religião budista é o ápice espiritual. É o ápice onde todo ser humano deveria chegar, que é desligar-se totalmente de si mesmo e do planeta Terra. Isso é tão perigoso, que o próprio Senhor Jesus nos mencionou o risco de se esvaziar e não se encher. E isso nós podemos ver lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Todas as pessoas que têm essa prática de meditação transcendental ou oriental, elas não têm noção como elas estão suscetíveis a ataques demoníacos. Percebe isso? Porque uma casa não pode estar vazia. E a consciência que nós temos como filhos de Deus é que a nossa casa, a nossa vida, tem que ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E a casa vazida e adornada precisa ser preenchida pela presença do Senhor. Em contraponto, a meditação da palavra, perceba a diferença. Ela tem como objetivo preencher a nossa mente com a revelação de Deus pelas suas verdades divinas. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai pedir para que você se esvazie da sua essência. Deus não vai pedir que você esvazie-se da sua personalidade, porque Ele fez você. Ele fez a pessoa que você é. O que a meditação da palavra de Deus sim nos ensina é que o nosso coração esteja reclinado, submisso, quieto, para poder ouvir a voz do seu Espírito, para poder perceber a revelação dEle em nosso interior. Então a diferença não é que na meditação da palavra de Deus nós devemos nos esvaziar. Pelo contrário, nós devemos nos submeter para que Ele nos encha. Como pessoas que somos, que Ele nos criou, nos fez na nossa individualidade, com a nossa personalidade. E o que somos, Deus não nos anula. Ele vê o que somos e Ele ministra conforme a necessidade de transformação. E segundo Paulo, Ele vai nos renovando, nos instruindo, investindo em nós e fazendo a cada dia nós nova criatura. E a meditação está relacionada à leitura reflexiva, contemplativa de quem Deus é nesse livro poderoso, que nós sabemos que é a palavra de Deus. Amém? E para isso, como eu disse, é necessário ter um coração rendido, disposto a obedecer e ouvir a voz de Deus. Embora seja uma disciplina simples, a meditação na palavra de Deus não deixa de ser uma disciplina. Diga para mim, diga comigo, disciplina. Meditação é uma disciplina.
embora seja uma disciplina simples, totalmente acessível para que eu e você faça, nós não podemos deixar de associar e pensar na mesma disciplina que um atleta, ou que um vestibulando, ou por todo aquele que tem um objetivo a ser alcançado, um desafio, precisa fazer. Se eu quero fazer um concurso, eu estudo, eu simulo, eu vou e faço, eu tento, eu desisto. Eu não posso desistir. Eu tenho que ter a disciplina para atingir o alvo. Um atleta maratonista, ele corre, ele bate os próprios recordes, ele tem cãibra, ele machuca o pé, ele soa bastante, bebe água, reposição de minerais, e tudo isso porque ele visiona aonde ele quer chegar. E nós devemos olhar as disciplinas espirituais dessa mesma maneira. Porque às vezes, com um conteúdo que você aprende aqui, você vai amanhã e busca aplicar, e você não sente a presença de Deus. Aí você fala, não, acho que não fiz certo, não entendi, vou parar. Não, a gente tem que tentar ir fazendo uma e outra vez. E com o tempo nós vamos vendo os resultados. Com o tempo, aquela disciplina se torna tão parte da sua vida, que nós não queremos mais deixar. É esse o exercício do ensino que nós estamos tendo aqui. Aprendendo essas disciplinas que são necessárias. Porque nós, nessa era, eu percebo que as pessoas querem que as providências, que a unção, que tudo venha da parte de Deus, mas existe uma parte de disciplina, de esforço, que nós temos que fazer. Existe uma carne que nós temos que lutar. Por isso que nós estamos falando de disciplinas espirituais, para que a gente entenda que essa parte, quando se refere à disciplina, depende de mim, depende de você. Nós não podemos desistir. Nós vamos enfrentar dificuldades para colocar disciplinas. Essa é uma das primeiras, e nós vamos ver muitas outras. Vamos ter dificuldade para colocar elas em prática. Porque ou coisa difícil hoje é ter tempo para parar para estar com a Bíblia. É ter tempo para orar e adorar na intimidade dentro de casa. Porque é preocupação, é pressa, é filho, é horário, é tudo que você tem que correr, tudo que tem que cumprir. Mas a disciplina, ela vem para isso, para dizer, é prioridade, então eu tenho que fazer. E aprender que a meditação na palavra de Deus não é uma leitura. Porque certa época da nossa vida, nós aprendemos a ver a palavra de Deus como literatura. Por exemplo, os nossos filhos na escolinha, eles veem a palavra de Deus como uma literatura, como uma história a ser contada de exemplos. Isso são para as crianças verem a Bíblia apenas como literatura. Mas conforme nós vamos amadurecendo, a Bíblia ela tem que ser real. Eu costumo dizer que ela tem que ser sangue do nosso sangue e carne da nossa carne. E isso acontece não por meio da leitura, como uma faculdade mental, um conhecimento que eu tenho, porque todo mundo sabe que é filho de Deus. Até as pessoas que estão pulando lá no centro. Se a gente for lá e perguntar, você é filho de Deus? Ela fala, eu sou filho de Deus. Deus me ama. A gente escuta cada barbaridade na internet, né? As pessoas estão fazendo coisa errada e estão achando que elas estão bem com Deus. Fazem um Deus customizado, onde que eu sirvo a Deus do jeito que eu quero e Deus tem que me aceitar no céu. É cada barbaridade que dá até vergonha pela pessoa. Mas a Deus, nós temos que aprender a que a sua verdade seja a nossa verdade. Que a sua vida seja a sua vida. Para que o seu reino seja o nosso reino. É uma incorporação no seu ser. E é muito profundo, irmãos, para dizer em 30 minutos. Mas isso faz parte do que tem por efeito a meditação na palavra de Deus. Uma outra coisa que as pessoas fazem, eu acho que hoje em dia já não fazem mais, né? Pega a Bíblia e fala, Deus, fala comigo. Eu já fiz muito isso, gente. Mas sabe, era a época que eu era imatura. Era a época que eu não entendia sobre Deus e sobre a sua revelação. Então, quando eu estava no desespero, eu acho que as pessoas fazem isso no desespero.
Eu falava, desse lado direito, no meio da página, eu vou abrir, Deus vai falar comigo. Já fez isso? Não precisa falar. Mas esse é o nosso tempo de maturidade, mas hoje nós somos convidados a sermos maduros espiritualmente. E a meditação nos vai ensinar isso. Então, irmãos, seriamente, eu lhes recomendo, pare agora e comece a disciplina espiritual da meditação da palavra de Deus, para o bem do seu corpo e para o desenvolvimento do seu espírito. E alguns aspectos que estão envolvidos com a meditação são duas palavrinhas que é a contemplação e gratidão. Possivelmente vão ser mais exploradas nas disciplinas espirituais que nós vamos ver. Mas elas são dois aspectos que estão relacionados com a disciplina da meditação, porque a contemplação é algo maravilhoso e eu tenho ensinado aos meus filhos. Às vezes, simplesmente na agitação do dia, preocupação, ansiedade, a gente tem que parar e olhar para uma árvore e ver a grandiosidade de Deus em cada folha. Contemplação é você conseguir perceber Deus e a sua soberania sobre todo o nosso planeta. É ver Ele na criação. É meditar nos seus atributos. É perceber a sua bondade na sua vida. Voltar lá no passado e falar assim, que bom que Deus disse não esse dia. E então em tudo isso você consegue contemplar que você e Deus tiveram uma história de amor faz muito tempo. Então, com a contemplação da maravilhosa mão dEle, que tem um efeito ramificado em ações de graças, em provisão, em cuidado na sua vida, o que resta a não ser grato, a agradecer. E eu vou te dizer, contemplação e gratidão têm sido duas palavrinhas que são respostas para condições emocionais sumamente agressivas nos nossos dias. Pessoas que andam preocupadas, ansiosas, se simplesmente parassem para contemplar a mão de Deus na natureza e ser grato, suas vidas mudariam. E quando eu falo isso, eu tenho um respaldo bíblico lá em Mateus 6, 22 e 23. Eu te convido a ver comigo como é profundo esse texto. Diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. É simplesmente isso que a gente fala. Se os seus olhos forem bons, se você parar tempo para contemplar, para meditar, para agradecer, você vai ter uma perspectiva da vida com alegria, sendo grato, vendo esperança, vendo os pontos positivos das situações difíceis. E se você consegue ter esses olhos bons em Deus, em sua maravilhosa mão, todo o seu corpo estará bem. E no meio das circunstâncias difíceis você vai louvar. Mesmo que você não consiga entender, você vai dizer, Deus está no controle. Todo o seu corpo estará bem. Porém, não precisa você ser mau para ter os olhos maus que a Bíblia diz. É só você não fazer nada. É só você não ter disciplina de meditar. É só você não ser grato. É só você não exercer nenhuma disciplina espiritual. Que nesse mundo você só precisa estar parado para ser bombardeado, não é verdade? Vem gente que te trai. Você ligar a televisão, não precisa nem ligar a televisão, acho que ninguém mais liga de dia, né? É só vendo TikTok, o mundo vai acabar, o fim do mundo, o que fazer, estocar comida. É só você ficar parado, sem buscar Deus, que você é atacado. E aí você vê perigo, você vê tráfico humano, você vê maldade, você vê o mundo perverso, você vê tudo ruim. Seus olhos estão cheios da escuridão. Não se refere que a pessoa é má, mas que os olhos dela só estão conseguindo ver aquilo que é mal no mundo. Responde para mim, se essa parte que a Bíblia diz, teu corpo estará em absoluta escuridão. Para mim isso é claro em ver pessoas com depressão, com vontade de morrer, não vê nada bom na vida, não vê esperança em nada,
não quer mais, nada está bom, não é feliz, porque simplesmente essa pequena linha entre conseguir ver a Deus em sua verdade, deixou de ser realidade na sua vida, inclusive na vida de muitos cristãos. Isso é muito claro, e isso é muito profundo para mim quando eu vejo essa palavra. E com frequência, a meditação, ela produz discernimento profundo de práticas em decisões. Ou seja, quando nós meditamos na palavra de Deus, ela produz em nós muitos aspectos. Ela é profundamente prática para você tomar decisões corretas em base à verdade. Ela também serve como um instrumento para você saber se relacionar com as pessoas, com seu filho, com seu cônjuge. A meditação da palavra também, ela te habilita a lidar com situações difíceis. Porque, literalmente, a palavra de Deus, ela aclara a nossa mente, trazendo orientação pela verdade da palavra de Deus. Isso, para mim, é tudo. Porque não é a orientação de um bom mentor, não é um conselho de uma especialista, de um terapeuta, de um psicólogo sobre a sua vida. É uma orientação baseada na verdade da palavra de Deus. E esses aspectos, eles vão acontecendo conforme você vai exercendo a disciplina de meditar na palavra de Deus. Por isso, homens sábios e mulheres sábias são aqueles que estão em sintonia com a verdade da palavra de Deus. Eu quero ser. Eu já vivi experiências que Deus me deu projetos completos em tempo de meditação. Já vivi experiências também de Deus dar direcionamentos que em sã consciência eu não faria. Que eu disse, Deus, eu não tenho dinheiro, não vai dar certo, mas Deus foi firme comigo na palavra, eu obedeci, meio assim, vamos ver o que o Senhor vai fazer, e depois pude ver os frutos. Por quê? Porque quando você está meditando, é só você e Ele. E hoje nós vemos uma deficiência dessa disciplina da meditação. E ela não é de agora, ela é de muito tempo. E um exemplo disso, que eu posso atribuir, é o povo de Israel, que tinha um desejo enorme de ter um rei. Eles queriam ter alguém que representasse. Eles queriam alguém por meio do qual Deus falasse com eles, e que recebessem a orientação. No livro de Samuel, o Senhor deixa bem claro que Ele diz assim para Samuel, Samuel, não se preocupa que não foi você que eles rejeitaram. Foi a mim que o povo rejeitou. Eles rejeitaram de receber de mim. Eles rejeitaram eu de ser o orientador. Eu de ser aquele que direciona. Eu de ser o seu rei. Porque sempre o desejo de Deus foi ter relacionamento. E hoje, nós não estamos vivendo algo diferente. Hoje tem muitos cristãos apenas querendo receber alimento e direção através da vida de alguém. E por isso muitos têm sido enganados. Porque muitos dizem assim, Deus me disse que você tem que fazer isso. E porque as pessoas não querem o contato direto com Deus, querem um mediador, acabam comendo qualquer porcaria que alguém diz que é de Deus. Conseguem me entender? Comendo daquilo que alguém mastigou. É lógico que, como ovelhas, me entendam bem, faz parte do nosso processo de ser igreja, ser alimentados por homens e mulheres de Deus. Mas isso não faz com que nós venhamos abrir mão de conhecer a palavra de Deus, de saber o que Deus diz. E, excepcionalmente, Deus sempre deixou claro na sua palavra que Ele quer que nós venhamos conhecê-lo de maneira pessoal. E que venhamos receber dEle revelação, palavra de vida, que Ele direciona direto da sua presença conosco em relacionamento de intimidade. Para mim, irmãos, meditar
é um caso de vida ou morte. Porque a disciplina de meditar nos direciona para uma vida no reino. E muitas vezes estamos capengando no caminho e não sabemos por quê. Muitas vezes tomamos decisões e nos equivocamos, nos arrependemos e não sabemos por quê. Mas Deus nos convida a receber dEle direção, palavra de vida e manjar do céu. E de uma maneira muito prática, porque não vale de nada eu dizer para você a importância, os efeitos e os exemplos que a Bíblia nos dá sobre a meditação. Eu quero compartilhar com vocês como meditar. Você quer? Então pega caneta e lápis aí, para anotar. É lógico que essa é a maneira como eu aprendi a meditar. Possivelmente você vai desenvolver uma maneira muito mais profunda e espiritual com o tempo. Mas para começar, tá bom, né? Então eu vou dizer para você, de uma maneira bem pontual e bem prática, passos para se meditar. Vamos começar pelo processo preparatório para a meditação, porque não é só sentar e começar a ler a Bíblia, né? Os passos preparatórios é você estabelecer um horário do seu dia para meditar. Separe de 40 minutos a 60 minutos do seu dia para meditar, tá? Porque a meditação é igual comida, tem que acontecer todo dia. Tu tem que se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Porque Ele tem misericórdia nova para você e para mim toda manhã. Ele tem comida para mim e para você toda manhã. E você tem decisões, uma vida e pessoas para ter contato, para alcançar todas as manhãs. Então, um dos começos do processo é você separar um horário, de preferência pela manhã. Se não puder de maneira nenhuma pela manhã, escolhe um outro horário, mas eu digo pela manhã, porque quando você está sozinha, né? Ou sozinho, eu às vezes pego na madrugada, porque eu sei que ali nenhum menino vai me pedir leite, pão, nada. Porque, sabe, às vezes você fala, eu vou meditar às 6 da tarde, mas as coisas às vezes fogem do teu controle. Você vai ter que sair buscar pão, buscar vizinho, acudir alguém, ensinar tarefa. Então, pelo menos de manhã, de madrugada, tu sabe que vai ser só você e Deus. Então, separe um horário para estar tranquilo e com Deus no seu dia. O segundo ponto é busque um ambiente claro. Irmão, não vai buscar escurinho, hein? Que você vai acabar dormindo. Tem crente que sentado lendo a Bíblia dorme. Nunca vai meditar deitado. Hein? Não vamos dar lado para o inimigo, porque o inimigo é... Tu sabe como que é o inimigo? Ele é safado. Então, tu tem que meditar sentado. E se tiver com sono, fica de pé e marchando ainda. Aí que você não dorme. Se você ficar de pé, marchando, aí você acorda de uma vez. Então, sempre medite sentado, ou se precisar, levanta para acordar, mas nunca deitado num ambiente claro e sem barulho. Lembra que o barulho pode te estorvar. Faça o máximo possível. Por isso, de madrugada, a gente sabe que a fila está mais curtinha, né? O pessoal está dormindo, por isso esse é o melhor lugar. E o melhor horário, digo. Tem um caderno só para isso. Um caderno que Deus fala contigo. Bíblia e caneta também. Mas separe o seu caderno de meditação. E um aspecto para separar é uma canção. Pode ser uma canção favorita sua, que Deus fala muito contigo para você cantar. Mas pode ser algo do seu celular. Mas preste atenção. Se o seu celular estiver cheio de mensagens te distrair, deixa para lá. Canta você mesmo. Tá? Se você sabe que o teu celular, teu aparelho vai te distrair, não use. Use uma canção do gogó mesmo. Você e Deus. Tá bom? Podemos ir para os passos da meditação? Como você vai fazer? Você vai separar textos da Bíblia. Eu prefiro que seja em sequência. Por exemplo, eu pego, às vezes, sigo uma sequência. Nos últimos meses eu meditei em 1º e 2º Samuel, agora estou em 1ª Reis. Mas eu geralmente recomendo às pessoas, quando começarem nos evangelhos, principalmente o de João. Então, você pode pegar lá, vamos dizer, na quarta-feira, João 1, do 1 ao 20. Esse é o teu texto da quarta.
Aí na quinta você vai lá, João 1, do 21 até 36, por exemplo. Isso fica ao seu critério. Você vai separando pequenas porções da palavra de Deus que cada dia você vai meditar, ok? Então, digamos que você já sabe qual que é o texto que você vai meditar. Então, você vai lá, naquele dado horário, naquele local tranquilo e claro, e os seus primeiros 10 minutos você vai separar para estar com Deus. Para apresentar o seu coração diante de Deus, para que Ele limpe seu coração, te faça lembrar de algum pecado que você precisa confessar. Peça ao Senhor que deixe toda a distração do lado de fora do ambiente que você está. Então, esses 10 primeiros minutos é para você orar e começar a sujeitar o seu espírito a Deus. A preparar o seu espírito para receber de Deus. Confessando, se abrindo, se sujeitando a Ele. Amém? Então, vamos fazer assim para a gente ter passo a passo e não ter problema. Depois desses 10 minutos, você separa 5 minutos para um momento de adorá-lo. Que pode ser você cantando a sua canção ou colocando no celular. Aquela canção que você vai contemplar a Deus. Que você vai adorá-lo, que você vai declarar a sua soberania, a sua bondade. Você vai entronizar ao Senhor durante esses 5 minutos. Amém? Na terceira parte, já pega o seu caderno. Você vai escrever o dia, você vai escrever o texto. Então, você pega a sua Bíblia e faz sua primeira leitura do texto. Pastora, mas eu conheço esse texto de João 1. A gente conhece, mas a gente não lembra os detalhes. Então, a primeira leitura é para você reconhecer o texto. E você perceber os detalhes. E isso tem que ser calmamente, nada com pressa, viu? Fala logo, Deus, que eu tenho pouco tempo. Você já sabe que você tem que ter 40 minutos a 60 minutos. Então, você separa esse tempo. Você faz a primeira leitura para a observação, para o reconhecimento da palavra de Deus, ok? Aí você vem com a segunda leitura desse mesmo texto, tá? Não muda do texto. A meditação é ir e voltar para receber de Deus revelação. Então, na segunda vez que você lê, vai acontecer algo. Alguns pontos desse texto vão saltar. É como se eles estivessem em alto relevo. Você começa a ver e perceber e acha aquilo ou enigmático, ou interessante, algo que você nunca percebeu. Vai ter pontos da palavra de Deus que vão ressaltar mais que os outros. Preste atenção aí, porque possivelmente Deus use esses pontos para falar contigo. Tenha um olhar mais analítico, pensando, o que Deus quis dizer aqui? Como eu posso aplicar essa verdade? Que coisa mais profunda que está. Pense um pouco sobre esses pontos nessa segunda leitura. E aí, então, depois de ler a segunda vez, nós vamos voltar e ler a terceira vez. Mas dentro dessa terceira vez, junto à Bíblia, você já vai trazer o seu caderno. Por quê? Porque você vai responder 3 perguntas acerca desse texto. E anote aí essas 3 perguntas. Você vai lendo o texto e você vai responder dentro desse texto. O que eu aprendo de Deus? E por que essa pergunta é importante? Porque o que eu aprendo de Deus me lança ao desafio de ver os atributos e conhecer a Deus. Quem é esse Deus da Bíblia? Em muitos textos você vai lá ver, e o Senhor falou, o Senhor enviou o seu anjo, o Senhor abriu o mar. Alguns textos você vai ver claramente Deus agindo. Você vai ver o verbo de ação, onde Deus é o sujeito da ação. Mas vai ter textos que não vai ser assim. E saiba, em toda a Bíblia Deus está. Você vai ter que encontrar Deus dentro do texto que você estiver meditando. E por isso a pergunta, o que eu aprendo de Deus? Encontre a Deus nesse texto. E quanto mais enigmático for, mais fascinante será. Pastora, mas por que tudo isso é importante? Primeiro, para conhecer a Deus. E quem eu conheço é quem eu tenho intimidade. Segundo, para eu ver os atributos de Deus. E quando eu conheço os atributos de Deus, eu adoro
eu contemplo, eu tenho devoção que é aumentada, porque eu sei que Deus que eu sirvo, eu sei que atributos lhe pertencem. E o terceiro ponto é que quando você vê a Deus e a sua maneira de agir na Bíblia, você vai olhar as circunstâncias de maneira diferente. Você vai conseguir perceber a Deus agindo nas circunstâncias da sua vida e na vida das outras pessoas. Por quê? Porque você já está percebendo a maneira de Deus operar através da sua verdade. Isso é maravilhoso. Porque as circunstâncias não vão te pegar por surpresa. Você pode ficar até assustado por um momento, mas conforme você desenvolve a disciplina, você vai conseguir ver Deus. Não, essas situações eu conheço, Deus vai agir dessa maneira, porque Deus é assim. Eu conheço a Deus. E que grandioso um filho ter essa propriedade de aprender a conhecer a Deus através da sua palavra. Sua fé é fincada, é fortalecida na verdade, porque você tem conhecido a quem crê. Tem muitas pessoas que não conhecem e que dizem que de fato creem em Deus em todo o coração, mas isso é aperfeiçoado através do conhecimento da sua palavra. A segunda pergunta a se fazer enquanto você faz essa terceira leitura, gente, conforme você responde a pergunta, você vai escrevendo, tá, no seu caderno. O que aprendo de Deus? Aí você escreve. A segunda pergunta é: o que eu aprendo de mim? Vai ter um personagem, vai ter um contexto, vai ter uma situação. E eu nunca vi uma pessoa que lê a palavra e não se encontra. Sabe, eu acredito que isso não existe. Para a pessoa não se encontrar na palavra de Deus, tem que estar muito cega. Porque você vai se encontrar em algo ali que está descrito. Ou para afirmar sua identidade, ou para te mostrar um erro, ou para iluminar sua mente de coisas que você não percebia que está acontecendo. Deus, de alguma maneira, vai mexer com você, vai ensinar, vai mostrar, vai, como por espelho, te desnudar. Muitas vezes Ele faz isso. E embora muitas vezes Ele dá peia, é muito bom ser corrigido por Deus. Porque ao mesmo tempo que Ele nos corrige, nós sentimos amor de alguém que acredita e investe em nós. E o lindo disso não é só ir crescendo por se reconhecer. Porque muitas vezes a gente tem vários conceitos de nós mesmos. A gente se olha no espelho, a gente tem um conceito da nossa aparência, da nossa história. Mas nesse momento da meditação você está escutando como Deus te vê. E isso é precioso demais. Você está escutando de Deus como Ele te vê. Através do olhar da verdade na sua palavra. E sabe o efeito disso? É o que Paulo diz lá sobre a renovação. Porque você deixa de ser uma pessoa segundo os conceitos mundanos, segundo os títulos desse mundo, segundo somente a sua história. Você passa a ser renovado e a entender de si mesmo quem você é através dos olhos de Deus. E você vai mudando por dentro. Porque Deus vai trazendo coisa nova, Deus vai revelando quem você é. E então você é uma pessoa diferente, porque você não vive nos padrões do mundo. Agora você está vivendo segundo os padrões do reino, da revelação que você recebe da palavra de Deus. E o terceiro ponto, para se responder é: o que eu vou praticar? Essa é a parte que alguns brecam aí. Mas a Bíblia nos convida a não somente ser ouvintes, mas também praticantes. E você está lá meditando e vê o perdão de Deus sobre a nação de Israel. Você vê o perdão de Deus, você aprende de você que Deus te perdoou, e de repente alguém vem no seu coração. Aí, o que eu vou praticar, o que será? Perdoar tal pessoa. E aí que a mudança está acontecendo. Sem você se dar conta, Deus está transformando você em uma nova pessoa. Porque todo dia você tem uma pérola do reino que você recebe e pratica. E vai sendo transformado de glória em glória. E então você finaliza esse tempo, escreve com uma oração. Porque muitas vezes um desses pontos não fica claro, ou você não preenche.
Mas durante todo o dia, lembra a palavra contemplação? Essa meditação ela tem que voltar no seu coração. E aí, ela vai aprofundando a revelação. E você lembra, e você compartilha com alguém, e você pensa na palavra de Deus, e aquilo vai crescendo a sua fé, vai fortificando você, e você vai aprofundando na palavra de Deus, e é maravilhoso fazer essa releitura, que é o ruminar, que há muitos anos eu aprendi com o apóstolo, pegar essa verdade, mastigar ela, que desce para o coração, você volta e mastiga mais um pouquinho, porque é muita revelação, você engole, e você vai se alimentando, e o seu homem interior vai sendo fortalecido e cheio de fé. Talvez você olhe aqui e fale, pastor, eu faço isso, não é igual devocional? Eu tenho um ponto para compartilhar com você, a diferença que eu vejo entre meditação e esses devocionais. Porque os devocionais, em geral, eles trazem uma linha de pensamento muito interessante, sim, mas que fecha a ideia e delimita uma mensagem. Ou seja, vem lá descrito uma mensagem, um pensamento para você, e isso fica fechado na comida que alguém recebeu e está dando na sua boquinha, como papinha de neném. Mas quando você medita, você está recebendo o manjar de Deus, que é grandioso, que é maravilhoso e que é pessoal. É especialmente feito esse alimento para você que Deus te deu. Amém? Que lindo. Eu continuaria, mas eu vou concluir. E eu desafio vocês, irmãos, a desenvolverem essa disciplina. Porque a meditação é um alimento constante para a alma, para tornar a minha alma forte e sadia. E uma pessoa, um cristão que não medita, infelizmente ele é raquítico espiritualmente. A meditação é um princípio básico, uma disciplina básica para o nosso desenvolvimento espiritual. Amém? Fique de pé. Eu me abro. Se algum irmão fala, pastor, eu fiquei em dúvida em algum ponto da meditação, eu estou aberta para repassar, irmãos, porque é muito importante meditar a palavra de Deus. Ponha por alvo, arranje o teu caderninho, que eu sei que vocês têm na sua casa, Bíblia tem que ter, né, na sua casa. Começa a meditar e a separar. Você vai ver que a sua vida vai ser um up, vai ter um up nesse 2024. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo, mas o Senhor deixou algo físico, que todos nós temos acesso, que é a sua palavra. Para alguns é muito difícil. Tem gente que fala, eu não entendo, mas é uma disciplina a ser desenvolvida. O contato com a palavra nos traz familiaridade. Sabe por que ela é difícil? Porque ela não é uma revelação só para a alma, ela não é uma revelação só para a faculdade mental, ela é algo para o seu espírito, para o meu espírito, e ela se renova a cada dia. Senhor, renova em nós, também gera em nós uma incomodidade a tratar a palavra com descaso, com falta de prioridade. Nós queremos que essa disciplina, que a palavra, que o teu manjar, Deus, que é esse livro maravilhoso, tenha um lugar de destaque na nossa rotina, no nosso cotidiano, para orientar a nossa vida na verdade. Finca em nós esse desejo de desenvolver essa disciplina e que possamos pôr em prática, em nome de Jesus. Amém? Amém.